Sabe quando o algoritmo do YouTube te leva para um lugar completamente inesperado? Em vez de te mostrar o que está em alta, ele te puxa para um canto esquecido, quase escondido da internet. Foi exatamente assim que a gente chegou nisso aqui. O que estamos prestes a analisar não é um álbum bem produzido, nem uma mixtape que viralizou. É um documento, um testamento bruto, sem filtro nenhum de uma vida que a maioria de nós nem imagina que existe. É quase uma peça de arqueologia digital. E é essa a questão, né? Como é que uma arte tão potente, tão visceral, pode existir quase no anonimato, com pouquíssimas visualizações? E o que isso diz sobre o que a gente valoriza como cultura? O trabalho do braço não pede licença, ele te invade. É um registro tão honesto que chega a ser desconfortável, e é exatamente por isso que ele precisa ser ouvido. E logo de cara, a primeira pista que ele nos dá é essa. Uma das frases mais diretas e brutais que você vai ouvir. Em poucas palavras, ele define o cenário, o conflito e o que está em jogo. Não tem metáfora, não tem rodeio, é quase um CEP existencial. É daqui que a gente parte para entender não só a música, mas o mundo que gerou essa música. Então, para conseguir de fato entender a cabeça e o som por trás dessas faixas, a gente precisa primeiro mapear esse território. E as únicas ferramentas que a gente tem para isso são as próprias letras. Vamos tratar essas músicas como se fossem um diário de campo, um mapa que vai nos guiando por essa realidade bem específica. A primeira coordenada no nosso mapa é geográfica e bem explícita. Ele fala de Carpina, na zona da Mata de Pernambuco. Isso é fundamental, porque tira a história do abstrato e ancora ela num lugar real, com uma história real, bem longe dos grandes centros do rap nacional tipo São Paulo ou Rio. O som vem direto da fonte. E dentro desse lugar existe uma identidade que aparece o tempo todo, a família do Sete. Isso não soa como um simples nome de grupo. Parece mais um pilar de sustentação, sabe? É a afirmação de um nós num ambiente que parece gritar que é cada um por si. Essa família é a unidade de pertencimento no mundo dele. Agora, aqui a coisa fica pesada, porque as letras nos dão uma cronologia fria, quase cirúrgica, de uma vida sendo desconstruída. É uma progressão muito rápida e brutal. Com 14 anos, o primeiro boletim de ocorrência. Com 15, ele mesmo diz que foi formado bandido. E aos 17, o rompimento final com a mãe. Tudo isso é contado sem drama, quase como se fosse um relatório. E aí vem essa frase, que ele solta logo depois de contar que foi expulso de casa. O peso emocional disso é gigantesco. Fica claro que existe um vácuo sendo preenchido. Quando a estrutura da família falha, outra estrutura, por mais perigosa que seja, oferece o tal do apoio. Não soa como uma glorificação, soa mais como uma constatação trágica de causa e efeito. Tá, mas e como isso tudo soa? A vibe da produção é o espelho perfeito desse caos das letras. É tudo muito cru, experimental, às vezes até dissonante. Os beats são meio claustrofóbicos, a mixagem é suja, e o jeito que ele canta varia entre a agressividade e um cansaço profundo. Não foi feito para ser agradável, foi feito para ser verdadeiro. É o som do conflito. E essa dualidade é a chave de tudo. É uma guerra em duas frentes. De um lado, você tem a agressividade para fora, tudo se resolve na bala, portando armas, é a persona de sobrevivência. Mas do outro lado, a implosão total. Pensamentos de suicídio, a necessidade de remédio, a solidão. O mais impressionante é que a música não separa as duas coisas. A mesma voz que fala sobre roubar um tênis é a que lamenta ter ficado sozinha. É um retrato psicológico completo. Isso tudo nos leva ao grande paradoxo da obra do Braço. É um conflito que não para entre a aspiração, o desejo de ter algo melhor e a realidade brutal de onde ele parece não conseguir sair. É a briga constante entre quem ele sonha em ser e quem o mundo obriga a ser. Dá uma olhada nesse contraste. O fetiche por roupa de marca ou o brilho do Ice não é só um materialismo vazio. Num contexto em que a vida está por um fio, esses objetos viram símbolos de status, de ter conseguido algo. É um grito desesperado por valor. E, ao mesmo tempo, o sonho de fazer uma família bate de frente com a realidade de ter ficado sozinho e depressivo. É o coração do drama humano exposto ali, nessas faixas. Chegamos então à nossa conclusão. O que essa coleção de músicas representa não é só um projeto musical. É algo muito mais próximo de um documento histórico, um testemunho em primeira pessoa de uma vida vivida à margem que foi capturada e preservada, quase sem querer, pelo YouTube. E essa talvez seja a grande lição aqui. A força do trabalho do Braço está justamente na falta de polimento, na recusa em se encaixar em qualquer formato. Não foi feito para ser descoberto, não pede permissão para existir.
E essa pureza, essa honestidade brutal, que transforma uma simples coleção de músicas num artefato cultural essencial. Então, resumindo, por que isso importa? Primeiro, porque é um registro honesto de uma realidade que muitas vezes é ignorada ou vira caricatura. Segundo, é uma voz que chegou até a gente sem passar por gravadora, por curador, por ninguém. É a prova de que a arte genuína ainda sobrevive na internet. E por fim, isso desafia a nossa própria ideia do que é música importante. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se essa obra-prima, bruta e anônima, estava lá o tempo todo, a só alguns cliques de distância, quantas outras vozes, quantas outras histórias, quantos outros testamentos como de braço ainda estão por aí, perdidos nesse ruído digital todo, só esperando que o algoritmo, ou talvez a nossa própria curiosidade, finalmente os encontre?